Olá pessoal, aqui é o Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Operação Acolhida, que foi criada em 2018, no início de 2018, e visa refugiar, dar um amparo, dar uma acolhida mesmo aquelas pessoas que vêm da Venezuela, fugindo da crise econômica, política, social que aquele país vem passando e que até então, até ser criada essa operação, ficavam aqui basicamente pelo estado de Roraima, algumas que tinham melhores condições financeiras iam para outros estados, mas ficavam aqui pelo estado, ficavam nas ruas, ficavam desamparados. Então, em 2018, o governo federal criou a Operação Acolhida, que, dentre outras coisas, construiu ali, organizou, criou postos de triagem lá em Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira com a Venezuela, aqui em Roraima também. Então foi organizado o transporte dessas pessoas que estavam chegando lá de Pacaraima até aqui em Boa Vista, para que essas pessoas não viessem a pé, que era o que estava acontecendo, as pessoas estavam andando lá de Pacaraima para aqui, para Boa Vista, a pé. Foram construídos abrigos aqui na cidade, inclusive eu, quando estava na ativa do Exército Brasileiro, eu participei da construção de alguns abrigos desses, eu participei também de operações de fiscalização lá em Pacaraima. Então o Exército ele criou toda uma estrutura, não só o Exército, as Forças Armadas, juntamente com outros organismos, organizações não governamentais, juntamente com a ONU. Agora, por que eu falo Exército? Porque, principalmente no começo, na construção, a mão de obra principal que foi utilizada, e isso eu vi em loco, foi a do Exército Brasileiro, do soldado do Comando de Fronteira Roraima, que ia lá montar abrigo, carregar barraca. Hoje em dia não, hoje, agora em 2019, a gente já tem militares que vêm de outras regiões do Brasil para trabalhar aqui em conjunto com as forças que estão aqui, com o Comando de Fronteira Roraima. Por quê? Verificou-se que só o efetivo aqui do Comando de Fronteira Roraima não tinha como dar conta de todas essas atividades, mais as atividades da Brigada. Então, vêm militares de outros estados. E o que acontece? Foi criada toda uma estrutura para acolher esses venezuelanos. O estado de Roraima é um estado que já tinha uma estrutura, uma infraestrutura pública precária. Hoje, com essa vinda de venezuelanos, com um número crescente de venezuelanos que chegam aqui no estado, está cada vez pior. Então a gente tem os hospitais superlotados, as escolas superlotadas, sem vagas, e isso eu falo tanto dos postos de saúde, quanto do Hospital Geral de Roraima, as escolas municipais, as escolas estaduais, basicamente os serviços públicos do estado estão superlotados. O brasileiro não consegue ser atendido, o venezuelano não consegue ser atendido, porque é muita gente e a gente não tem uma estrutura aqui no estado muito grande. Some-se a isso a questão energética. O estado de Roraima, a capital Boa Vista, é a única capital do Brasil que não faz parte do sistema energético nacional, que não faz parte do sistema integrado de energia elétrica do Brasil. A nossa energia, a maior parte da nossa energia, ela vinha, no caso, lá da Venezuela, e ela vem de termoelétricas, ou seja, custa muito mais caro, se não me engano, 4, 5 vezes mais caro do que uma energia proveniente de hidrelétricas. Isso por quê? Porque o linhão de Tucuruí, que é aquele que traz a energia vem por Manaus, lá de Tucuruí, vem por Manaus e chegaria aqui em Roraima. Essas obras elas foram paralisadas desde 2011, mais ou menos, 2010, 2011. Por quê? Dentre outras questões politiqueiras, a gente tem ali a questão de uma reserva indígena que fica ali no meio do caminho. Então não conseguiu se passar o linhão, porque esse linhão iria passar por uma reserva indígena. Então esse é o grande mistério, a grande justificativa para se dizer que o linhão não chegou aqui. Tá. O que acontece? O que eu quero falar com esse vídeo? Eu dei uma pincelada geral no que é a Operação Acolhida, mas eu acho que o mais importante que a gente tem que analisar é onde está o problema real. O problema real, o problema disso tudo, não está aqui no Brasil. O problema real está lá na Venezuela. O problema real é lá. É o regime de Maduro que oprime a sua população, que mata pessoas da oposição, que persegue os seus opositores, que não permite que existam eleições limpas lá no país, que não permite o crescimento de uma oposição que vai se opor às ideias apresentadas pelo governo. O problema está lá na Venezuela. Enquanto o Brasil não conseguir, o Brasil está fazendo um trabalho excepcional com a Operação Acolhida. Está fazendo, como diz a minha avó, das tripas coração. Mas
O real problema está lá na Venezuela. É a ditadura do Maduro. Isso que a gente tem que enfrentar de alguma forma. E eu não estou aqui incitando o Brasil à guerra. Eu estou dizendo que o Brasil tem que, de alguma forma, de preferência diplomática, enfrentar essa situação que está acontecendo lá na Venezuela. Então, pressionar a Venezuela de alguma forma, atuar junto com outros organismos internacionais, junto com a ONU, por exemplo, para pressionar o regime de Maduro ou para apoiar opositores que vão realmente colocar a cara a tapa ali para se opor ao regime de Maduro, para que realmente a Venezuela volte a ser uma democracia, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai ver o crescimento da migração aqui para o estado de Roraima. A gente tem aí comitivas que vêm lá de Brasília, né? Parlamentares, autoridades, generais que vêm aqui observar a situação. Isso tudo é muito importante, isso é excepcional, porque essas pessoas veem logo o problema e levam lá para Brasília, onde são tomadas as decisões, onde são geridas ali as estratégias do nosso país. Agora, o verdadeiro problema está na Venezuela. É esse problema que a gente tem que gerenciar. Enquanto a gente não atacar, e quando eu falo atacar, eu não digo invadir, eu não digo fazer guerra, eu digo atacar de combater esse problema, de enfrentar esse problema de alguma forma, de preferência por vias diplomáticas. Enquanto a gente não fizer isso, o estado de Roraima vai continuar padecendo, né? Os venezuelanos que chegam aqui vão continuar padecendo, os venezuelanos que estão lá passando fome, sofrendo, sendo perseguidos, vão continuar padecendo. E não é isso que a gente quer, tá? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.